No vídeo de hoje, o pastor Renato Stêncio vai listar algumas das profecias da escritora Ellen White. Vamos ver tanto as profecias que já se cumpriram, quanto aquelas que ainda aguardam o seu cumprimento. Prepare-se para uma análise esclarecedora. Não se esqueça de assistir até o final, para não perder nenhum detalhe. O professor Renato Stêncio, ele é formado em teologia e pedagogia, é doutor em educação e também atua como diretor do Centro Ellen White de Pesquisas. É isso, professor Renato? É mais conhecido como Centro White. Centro White. E também funciona um outro segmento aqui dentro, né? Conta pra gente. Sim, nós temos aqui o departamento intitulado Centro de Pesquisas Ellen White. Nós temos também o Centro Nacional da Memória Adventista, que cuida de todo o patrimônio histórico da igreja, o patrimônio de documentos da igreja. E também nós temos um site que nós alimentamos uma enciclopédia para poder preservar os registros da história da nossa igreja. Olha só, e você pode então acompanhar esses registros todos por esse site que o professor Renato Stêncio acabou de comentar com a gente, que está aparecendo aí no seu vídeo. De repente você ficou curioso, interessado, quer saber um pouco mais, entra lá, acessa lá para você ter todas as informações. Mas será que existe, professor Renato Stêncio, algumas profecias que ainda não se cumpriram? Sim, existem algumas profecias que ainda não se cumpriram. Essas profecias, elas estão relacionadas com o final do mundo, ou seja, o período do Apocalipse. Então as que já se cumpriram estavam relacionadas a outras áreas, é isso? Exatamente. Ela teve várias visões da parte de Deus que foram relacionadas aos seus dias. Por exemplo, Deus antecipou a ela uma visão relacionando a Guerra da Secessão de 1862. Ela previu essa guerra antes da guerra acontecer. Deus também revelou a ela que haveriam grandes guerras no mundo. A Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra confirmam as visões que Deus revelou para ela. Então as visões que ela teve, que se cumpriram, estavam mais relacionadas ao tempo em que ela viveu. Sim. Ela também anteviu que grandes cidades seriam destruídas. Nos seus dias, por exemplo, houve o grande terremoto de São Francisco, onde a cidade foi totalmente destruída naquele período, não é? Mas há também profecias que não se cumpriram. E essas são profecias relacionadas ao tempo mais do fim, que nós chamamos o tempo escatológico da Bíblia. Que biblicamente está relacionado ao Apocalipse. Está relacionado ao Apocalipse. Ou seja, ela viu da parte de Deus um povo sendo convertido. Ela viu um povo levando ao mundo o conhecimento da verdade. Do Evangelho, mensagem bíblica. A mensagem bíblica. Ela viu um povo levando a luz da palavra de Deus ao mundo, ela viu milhões de pessoas se convertendo, ela viu também pessoas se perdendo, rejeitando essa luz. Ela viu também cidades, grandes cidades sendo destruídas no final dos tempos. Então a gente pode dizer, professor Renato, que Ellen White previu o fim do mundo? Com certeza. Isso está escrito de forma mais explícita no livro O Grande Conflito, que é a sua obra clássica sobre esse assunto. Então ela previu toda essa questão de cidades destruídas, do evangelho sendo pregado, mas o que mais chamou atenção nesse trabalho ministerial e profético dela foi a volta de Jesus? Com certeza. Todos esses eventos que antecedem a volta de Jesus foram preditos por Deus a ela. E ela registrou isso. Mas todos esses eventos, eles prenunciam, eles avisam, eles anunciam e alertam o mundo de que Jesus está prestes a voltar a esse mundo. Seria um período anterior ao retorno de Jesus? Com certeza. E a gente encontra, professor Renato, essas informações de Ellen White em que obra? Em que material o pessoal de casa, de repente, pode procurar? Há dois livros que são clássicos de Ellen White sobre este assunto. O primeiro deles é o livro O Grande Conflito. Que o senhor acabou de comentar com a gente, Exatamente. O Grande Conflito, então. E um segundo livro se chama Eventos Finais, que é um livro mais reduzido, mais condensado, que trata de todos os passos que antecedem a volta de Jesus Cristo a essa terra. E esses livros, nesse site que o senhor comentou conosco, as pessoas podem encontrar esse material lá dentro? No nosso site centrowhite.org.br você vai encontrar todos os livros que você pode baixar pelos seus aplicativos para iOS, Android, para iPad, e você tem acesso gratuitamente a todo esse material. Perfeito. Então você que nos acompanha gratuitamente por meio desse site, você pode entrar em contato com todas essas informações proféticas para o fim dos tempos. E tem prazo, professor Renato Stêncio? Tem data marcada? A palavra de Deus, a Bíblia,
não diz nem o dia nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus. Ela só diz que nós devemos estar preparados. Por isso, então, o comunicado de todos os sinais que antecedem esse momento, é isso? A única coisa que nós podemos fazer é vigiar. Jesus disse, vigiai, porque o tempo nós não sabemos, nem o dia, nem a hora. Professor Renato, como que a gente vigia? Como que acontece isso? Bom, esse é um processo da vida cristã. Nós devemos estar ligados, conectados com Deus, através da oração, do estudo da Palavra de Deus, a Bíblia, através da comunhão com Deus contínua, através da busca permanente do conhecimento dessa verdade, buscando conhecer esses ensinamentos na Palavra de Deus, a Bíblia, buscando encontrar pessoas que nos ensinem sobre essas verdades, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, muito desafiadores. Tudo o que está acontecendo no mundo está apontando de que o fim dos tempos está muito próximo. Está chegando, está quase na hora. Voltamos, pessoal. Vamos fazer aqui algumas considerações. O legado deixado por Ellen White é vasto e profundo, abrangendo aconselhamentos espirituais, orientações de saúde e visões sobre eventos futuros que têm impactado a vida de milhões de pessoas. Claro, e essa base precisa ser estabelecida, que a regra de fé e prática da Igreja Adventista é unicamente a Bíblia Sagrada. Nada nesse mundo está acima das Escrituras. As 28 doutrinas que a Igreja Adventista possui e crê, nenhuma delas estão baseada em Ellen White, e sim unicamente na Bíblia. Então, se você for estudar as 28 doutrinas da Igreja, você vai perceber que lá estarão os versos bíblicos, os textos bíblicos de onde a Igreja acredita naquelas doutrinas. Então, a base é unicamente a Bíblia. Então, baseado nas orientações bíblicas e nas bases das Escrituras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela reconhece e vê em Ellen White uma profetisa moderna, baseado não apenas nas suas numerosas contribuições, mas também no cumprimento das características bíblicas de uma profeta verdadeira. Em Mateus 7, versículo 20, lá diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, através dos frutos do ministério de Ellen White, de uma vida consagrada e suas orientações, mesmo estudando apenas até a terceira série, ela contribuiu para a fundação de escolas, hospitais, desenvolvimento de um estilo de vida saudável. Então, esses frutos da sua vida e esses que eu comentei aqui atestam e dão autenticidade para o chamado de Ellen White como uma profetisa. Então, ao comparar Ellen White com as pessoas que se autoproclamam profetas nos dias de hoje, então você vai em qualquer igreja hoje em dia, muitas dessas igrejas, se você perguntar se tem algum profeta, no mínimo 10 pessoas vão levantar a mão, se autoproclamando profetas. Então, quando você compara com esses profetas de hoje, notamos diferenças significativas. Enquanto muitos frequentemente buscam ganho pessoal, fama e se envolvem em escândalos, semeando discórdia na igreja, nas redes sociais, o ministério de Ellen White sempre foi caracterizado por humildade, serviço, um compromisso inabalável com a Bíblia, uma missão cristã. Então, sua vida e obra foram consistentes com os princípios bíblicos. Então, Ellen White dedicou sua vida ao serviço de Deus e ao bem-estar da humanidade, deixando um legado que continua a influenciar positivamente o mundo. Bem, analise o vídeo e assim você pode tirar suas próprias conclusões. Mas busque, pesquise, que nós não sejamos apenas imitadores e venhamos a repetir o que os outros falam, Que a gente possa ter base para assim a gente poder falar de forma fundamentada. Obrigado por assistir o vídeo até o final, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.